Boa tarde, galera do SEDMA. A Proislane está de volta com vocês agora em Ciências, certo? Hoje vamos estar falando a respeito da energia e calor. Mais especificamente, vamos falar a respeito dos combustíveis e a produção de energia térmica, né? Nós sabemos que desde os primórdios da humanidade, o fogo ele foi utilizado como fonte de energia térmica e luminosa para o aquecimento, cozimento dos alimentos e a iluminação de lugares escuros, né? Então, além disso, uma fogueira oferecia proteção contra animais selvagens que atacavam o ser humano primitivo, né? A energia térmica é a energia liberada na forma de calor. O calor é fluxo de energia térmica. Então, a energia térmica ela pode ser obtida da radiação do Sol, que é a nossa fonte natural de energia, uma fonte abundante e não poluente, né? Também pode ser obtida por meio de queimas de alguns tipos de combustíveis, como lenha, carvão, ou mediante a utilização de combustíveis fósseis, como petróleo e seus derivados, o gás natural e o carvão mineral. Então, a busca por combustíveis na história humana. O Sol é a nossa principal fonte de energia e, por ser natural, aquela que não precisa de intervenção humana, né? Também foi a primeira. Ao longo do seu desenvolvimento, a humanidade ela passou a utilizar outras formas de energia, sobretudo após a descoberta do fogo. Então, a energia térmica ela é liberada pelo fogo, era obtida por meio da queima de alguns materiais que serviam de combustíveis, entre os quais se destaca-se a madeira, né? Que a madeira ela é um combustível mais antigo que conhecemos, certo? Então, com o desenvolvimento da indústria, o aparecimento de novas tecnologias e a demanda de produção em grande escala motivaram a busca por novos combustíveis. Temos o carvão mineral, né, que foi o grande protagonista nesse cenário, que tornou-se indispensável para o funcionamento dos primeiros motores que eram movidos a vapor, né? Teve a invenção dos automóveis, os combustíveis fósseis ganharam mais espaço, né? Então, a preocupação com o meio ambiente e a busca por alternativas ao consumo do petróleo incentivaram o desenvolvimento e a produção de biocombustíveis, certo? Os biocombustíveis são combustíveis obtidos a partir de rejeitos de cana, de açúcar, de milho, entre outros. Então, assim o etanol, o biodiesel começaram a ser empregados em veículos, gerando índice menor de emissão de gases poluentes, né? Temos aí os tipos de fontes combustíveis, né? Temos aí os combustíveis, eles são utilizados para geração de energia térmica. Eles podem ser classificados em combustíveis renováveis e não renováveis. Quando se fala em combustíveis renováveis, são aqueles que provêm de recursos naturais e que podem ser utilizados sem esgotamento de sua fonte, como por exemplo, temos aí a madeira, a biomassa, o carvão vegetal. E quando se refere em combustíveis não renováveis, tem uma reserva limitada. Existe há milhões de anos, desde os primórdios da constituição do planeta, e seu processo de formação é lento quando comparado à demanda do uso. Então, dessa forma, pode ser esgotado sem possibilidade de reposição rápida o suficiente. Como exemplos, combustíveis não renováveis, temos aí o carvão mineral, o petróleo e o gás natural, né? Vamos falar agora a respeito dos combustíveis não renováveis, né? Que aqueles que têm seus estoques limitados, ou seja, alguns dias se esgotam, né?
Temos aí o petróleo e derivados, né? Que o petróleo ele é uma mistura de substâncias constituídas dos elementos carbono e hidrogênio. É um composto produzido por hidrocarboneto. Sua origem está na decomposição da matéria orgânica, restos de animais e vegetais, depositados no fundo dos oceanos, mares, lagos, que sofrem, né, transformações químicas e físicas ao longo de milhares de anos, né? Temos aí o gás natural, né, que é um combustível de origem fóssil. Ele é encontrado em reservatórios profundos no subsolo marítimo ou terrestre, associados ou não ao petróleo. Então, esse gás é composto de uma mistura de hidrocarbonetos, cujo componente principal é o metano, assim como o petróleo, o gás natural, se origina da decomposição de matéria orgânica, animal e vegetal ao longo de milhares de anos, né? Temos também o carvão mineral, que é um combustível de origem fóssil, extraído do solo por meio da mineração. Sua formação tem origem na decomposição da matéria orgânica, como restos de árvores e plantas ocorridas durante milhões de anos sob determinadas condições de temperatura e pressão, né? Vamos falar agora um pouquinho a respeito dos combustíveis renováveis, naqueles que vão se renovando, né? Eles têm origem dos recursos naturais, né? Seus estoques são ilimitados, sem a possibilidade de esgotamento, pois os recursos que refazem de maneira natural ou com a ajuda do ser humano, né? Essa categoria compreendem a madeira, o carvão vegetal, a biomassa e os combustíveis, entre outros, certo, galerinha? Agora vamos fazer um pequeno exercício.